Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Mislene Bittencourt, especialista em gestão condominial e comunicação de alta performance. No vídeo desta semana, eu quero trazer um assunto bem importante em condomínios: orçamentos. Quando fazer, como fazer e com quem fazer. Este tema bastante simples gera muita demanda quando não tratado da forma correta. Então vamos começar pela questão do quando eu preciso fazer orçamento. Sempre, sempre. Mas a obrigatoriedade de 3 orçamentos, ela acontece quando o condomínio não está estruturado. Por exemplo, se o condomínio já tem uma empresa que faz a manutenção do portão, é importante que periodicamente se busque no mercado validar se os orçamentos apresentados pela empresa hora contratada estão de acordo com o mercado. Ok. Mas se o condomínio tem essa manutenção em dia, sempre que houver algum reparo no portão, quem vai executar é a própria empresa, até porque senão perderia a garantia do serviço hora contratado. Então este é um ponto. Mas quando a gente vai para a assembleia de condomínios, né, para aprovar orçamentos maiores, né? E aqui é muito importante essa dica que eu vou deixar, porque é onde se desenrola e se esclarece todas essas demandas. Principalmente orçamento de obras. Qual é a nossa orientação quando se tem uma obra para realizar no condomínio? E as obras todas têm um valor maior, né? Então, por isso, desse cuidado. A orientação que se dá é que se contrate um profissional, seja um arquiteto ou seja um engenheiro, e vai fazer o escopo desta obra. Então, que esta pessoa, o ideal, né, é que essa pessoa não execute a obra, não indique empresas para executar a obra, ela seja 100% neutra. Então, este profissional, ele vai no condomínio, vai entender a necessidade do condomínio e ele vai aconselhar, através deste laudo, digamos assim, o que é o mais indicado para o condomínio, seja fachada, obra, enfim, qualquer tipo de obra. Com base neste parecer, aí o condomínio, então, vai na busca de 3 empresas, porque o que acontece, né? Porque desta orientação. Acontece que sempre que o condomínio vai buscar orçamentos, a empresa A vai sugerir que seja feito dessa forma, a empresa B dessa outra forma, e a empresa C desta outra. Ou seja, a gente vai para uma assembleia com 3 orçamentos, ok? Mas com 3 situações diferentes. Consequentemente, eu estou comparando coisas diferentes e os valores não vão ser justos nessa comparação. Daqui um pouco a empresa que deu um melhor orçamento, né, com um custo melhor no sentido de valor menor, não é o orçamento adequado para o que tem que ser feito, né? Então aí a gente vai estar, e isso acontece, né? Quem me assiste aqui sabe que em assembleia, infelizmente, eu digo infelizmente porque economizar não é só olhar o mais barato, é olhar valores versus o que está sendo oferecido. Mas em assembleia acontece que muitas vezes as pessoas vão para votar pelo menor custo, não validam o que vai ser feito, nem com quem vai ser feito. Então aqui é algo muito importante de ser considerado. Chamar um profissional para montar um escopo. Este tem que ser o mesmo escopo orçado com todas as empresas, porque a empresa que não trabalha com aquele tipo de material ou não executa aquele serviço que é do interesse do condomínio, ela já sai fora, né? E se a gente não tem esse escopo, não tem esse norte, cada empresa vai falar aquilo que melhor sabe fazer, o que está tudo bem, só que nem sempre aquilo que é melhor para a empresa, que é o que a empresa sabe fazer de melhor, é o melhor para o condomínio. E o síndico, ele não tem esta obrigatoriedade de entender de questões técnicas, mas ele tem sim a obrigatoriedade de dar os melhores encaminhamentos. Então faz uma reunião, faz uma assembleia, valida se há interesse, por exemplo, de fazer a reforma da fachada. Após esta validação, já leva nessa mesma assembleia a intenção de se contratar uma pessoa para fazer isso. Quem faz a busca de orçamentos? Isso tem que ser uma coisa aberta. Eu sempre acho que a questão de cooperar, né, democracia é sempre o melhor caminho. Então peça orçamento para os condôminos, peça indicação de profissionais para fazer então esse escopo de obra. E esta orientação vai além desse escopo, né? Numa obra maior, o ideal é que este profissional que é contratado do condomínio,
que não tem interesse em executar a obra e nem está indicando alguém, ele siga acompanhando esta obra. Claro, o condomínio vai ter um investimento, não é um custo, porque se o condomínio contrata uma obra de um valor significativo, por conta e risco de quem cuidar desta obra, somente da visão dos condôminos, quando estes não têm uma capacitação técnica, isso sim é pagar caro. Porque a gente vai chegar lá no final da obra, foi contratado A e foi entregue B. Quem fiscalizou? Ninguém. Então, às vezes, é uma economia que não é inteligente. Não é inteligente investir um valor altíssimo sem ter um responsável técnico que tenha os olhos do condomínio. Então, quando a gente vai ter essa contratação? Quando o escopo da obra for maior, quando tem uma questão muito mais técnica, telhado, por exemplo, reforma de fachada, são questões que, de fato, precisam de um olhar mais técnico. Elevador, né, que é algo que os profissionais falam e poucos entendem tecnicamente o que é necessário, o que é obrigatório. Contrata um engenheiro qualificado específico para isso, para que possa dar este laudo e dar um norte para o condomínio. E com base nisso, então, se busca novos orçamentos. Leva para a Assembleia e a Assembleia valida. E aí sim, a gente vai ter 3 orçamentos que vão falar da mesma coisa, do mesmo tipo de obra, né? Então nós não estamos falando de coisas diferentes, estamos falando da mesma obra, mesmo tipo de material, tudo igual. E aí sim, a gente pode comparar valores, né? Qual é o melhor custo-benefício, claro, sempre olhando para o histórico da empresa, né? Então, pegando referências de outros clientes e aí, então, fazer o fechamento da proposta. Sendo esse valor alto, a ideia, né, e a sugestão aqui que eu deixo de ter este profissional para que siga acompanhando é porque a obra tem etapas. Então, é fundamental que este profissional seja os olhos do condomínio em todas as etapas. Então, concluída a parte 1, concluída a parte 2 e assim sucessivamente até a execução completa. E que seja feito, caso não esteja de acordo, uma ponderação periódica deste profissional que é contratado pelo condomínio, para dizer, olha, estamos no caminho certo, não estamos, e cada assembleia que tiver para dar algum parecer, assembleia de fechamento, assembleia que às vezes é interessante que aconteça no meio da obra, e a assembleia de fechamento da obra, que este profissional esteja junto, que ele esclareça as questões técnicas, que ele dê as devidas orientações e ponderações, inclusive para o aceite da obra. Ou seja, é um caminho simples de ser seguido, é um investimento que não é um absurdo, ele geralmente custa menos do que 10% da obra, muito menos do que isso, dependendo do valor da obra, e realmente faz com que esse trabalho, que muitas vezes é o sonho do condomínio, né, fazer uma reforma predial, às vezes acaba virando um pesadelo. Por quê? Porque fez contratação errada, porque validou somente valores, porque não equiparou serviços versus valores. Então, quer dizer, é todo um contexto, né? Então, é importante sim este olhar bem técnico para questões que envolvam valores. Eu acompanhei já ao longo desses 20 anos condomínios que arrecadaram por muito tempo valores e na hora de contratar, por um valor menor, não quiseram investir, a obra começou, foi concluída em alguns casos, mas não foi aquilo que se idealizava, né? Concluiu, ok, paciência, né? Era essas informações que eu ouvi depois que eu fui fazer uma consultoria. Olha, Mislene, infelizmente foi o que a gente conseguiu fazer e não tínhamos essa informação, fomos pelo mais barato e não foi o resultado desejado, né? Era um sonho do condomínio de se ter uma reforma, uma fachada totalmente diferenciada e hoje o resultado é este. Então é importantíssimo que o síndico tenha consciência deste caminho a seguir quando da contratação de um profissional, de um orçamento, né, melhor dizendo, para uma obra cujo valor é mais alto. Sim, é uma atenção que precisa ser dispensada para isso. Vejo que este seja o melhor caminho a ser trilhado para defender os interesses do condomínio, do síndico, preservar o síndico, as funções, né? E caso o condomínio não aceite por essa contratação, que fique registrado em ata que o síndico não é técnico, né? Não pode assumir uma responsabilidade deste tamanho. Convoca, então, e cria-se uma comissão de obras, se for o caso, mas principalmente fica resguardado ali toda a orientação do síndico para este tipo de demanda. Fundamental que isso esteja registrado em ata para fazer valer todo esse empenho que o síndico estaria propondo. Espero então que este vídeo tenha feito sentido para você, que tenha auxiliado numa questão que parece ser tão simples, mas que no fim, se não bem encaminhada, pode dar resultados
não muito satisfatórios. Compartilhe este vídeo, deixe seu like e se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva. E até o próximo vídeo.